Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós também colocamos esse vídeo aqui no YouTube, onde tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem feito no decorrer desses 4 anos, né? Desde a época da pandemia que nós iniciamos esse evangelho aqui. E continuamos com esse trabalho, a pedido também de vocês, porque a gente sabe que temos dificuldades com horários, muitas vezes para poder sair, para ir no centro, para fazer um estudo. E aqui toda semana a gente tem esse nosso horáriozinho onde a gente reflete a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos e vocês também, lembrando também que vocês podem sugerir temas para que a gente possa discorrer aqui. E alguns temas a gente escolhe, de outras vezes somos intuídos, mas toda semana vem um tema que eu tenho certeza que vai falar aí direto ao fundo do seu coração, da sua alma, porque todos nós sofremos pelos mesmos motivos, a dor ela é igual para todos. Às vezes, o que nos diferencia é que são momentos diferentes que nós experimentamos a dor, mas ela não é diferente em nenhum ser humano. A forma como nós hoje estamos vivendo nossas provações, expiações, tem muito a ver com a nossa trajetória evolutiva, que é feita de erros e acertos. E nós estamos agora num momento da humanidade em que a gente tem que procurar acertar um pouco mais do que o muito que nós já erramos no nosso passado espiritual. E é por isso que hoje nós vamos falar de Cristo Confiança. Vamos falar muito sobre a confiança. Então vamos agradecer ao nosso Mestre pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia, como sempre deve ser. Que assim seja. Então, Cristo Confiança, eu trouxe uma passagem aqui de Lucas, que está no capítulo 23, versículo 46, que diz o seguinte: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Eu acredito que a grande maioria das pessoas sabe o contexto dessa frase, né? Quando Jesus estava já se desprendendo do corpo físico na cruz, então ele clama ao Pai Celestial que ele estava entregando o seu espírito na mão dele, com toda a confiança, com todo o amor, com todo o afeto. E mais uma vez, mesmo nesse momento supremo, né, que é o momento do desligamento do espírito da matéria, ele deixa para nós uma lição tão grande, que é a lição da confiança. E aí ele vai despertar em nós a certeza de que tem uma força divina que nos guia, que tem uma força divina que nos ampara, e que nós não estamos sozinhos. Onde quer que nós estejamos, a gente tem essa força que nos faz acreditar que nós sempre estamos recebendo dádivas de Deus. Sempre estamos conquistando as coisas de acordo também com o nosso merecimento. Mas como é que a gente tem o merecimento? O merecimento ele acaba surgindo quando nós colocamos as nossas potencialidades para trabalhar a nosso favor e a favor dos outros. Então, o que é a confiança?
é a confiar não somente que tem Deus, que Deus nos ajuda, mas é confiar também em si mesmo. Porque a pessoa que não confia nas suas próprias capacidades também não pode confiar em Deus. Porque Deus não vem aqui realizar, materializar aquilo que a gente quer. Mas Ele nos dá a força, o direcionamento necessário para que a gente faça, para que nós construamos. Então, confiar o valor da nossa vida, como fez Jesus, que confiou a vida dele nas mãos do Pai, é uma prova de confiança irrestrita, incondicional. E Ele nos dá esse exemplo para que nós também, através do nosso trabalho, através do nosso esforço de aprender, de evoluir, de crescer no amor, que a gente também vá desenvolvendo essa confiança que ele exemplificou do alto da cruz. Veja que ele não está confiando em Deus quando tudo está correndo bem, mas sim num momento supremo, que foi o momento da morte física. Então, muitas vezes a pessoa que anda no mundo, que não tem certeza das coisas do espírito, da continuidade da vida, de como acreditar em Deus, às vezes ela se perde, inclusive na confiança nela mesma. Porque onde que Deus habita? Se não dentro de nós. Então, quanto mais nós exercitarmos a nossa força de vontade, a nossa força de realização, mais Deus vai se manifestando na nossa vida. Porque Deus se manifesta através de nós e não por nós. Todos nós nascemos com todas as potencialidades latentes dentro de nós. Mas cabe a cada um ter que utilizar isso e confiar em si mesmo. Infelizmente, muito das religiões pregaram durante muito tempo essa coisa de que Deus vai fazer por nós. E a gente fica assim, em prece, solicitando que Deus derrube sobre nós, nas nossas cabeças ou na nossa vida, alguma solução das coisas. E as coisas não são assim. A gente tem que ter a confiança de que Deus está conosco, mas também de fazer a nossa parte, porque senão a gente vai andar inseguro pelas ruas do mundo. Porque o que nos dá a segurança é o fato de saber que nós estamos agindo, que nós estamos atuando. Então, enquanto nós estivermos trabalhando, nós teremos esse tesouro espiritual dentro de nós e saberemos por que caminhos que devemos seguir. Porque se a gente está trabalhando, cumprindo com os nossos deveres, buscando nossa evolução espiritual, e quando eu digo buscar evolução espiritual, não é só ir na igreja ou ir no centro ou só estudar sobre a espiritualidade. Isso é importante, mas é na nossa vida diária. Onde nós estamos plantados? Como é que é o nosso comportamento com os nossos colegas de trabalho? Como que é o nosso comportamento nas ruas? Como é o nosso comportamento na convivência com os outros? Será que a gente tem que trabalhar para só procurar o nosso lucro, o nosso bem e esquecer que existem outras pessoas que também têm necessidades? Então, é uma visão que Jesus abre para nós de confiança em Deus naquelas pessoas que mantêm as suas consciências tranquilas. E não dá para ter a consciência tranquila se a gente não pensar no bem do outro também.
Porque o que é o bem, o que é o mal? O mal é quando eu penso em trabalhar, em adquirir, em fazer as coisas somente para mim. Que é aquela mentalidade que incutiram na sociedade brasileira de levar vantagem em tudo. E que graças a Deus, graças a muitas almas que já passaram por esse mundo, essa mentalidade está sendo deixada de lado. Porque o que é o bem? O bem é quando eu quero que seja bom para mim, mas que seja bom também para quem está comigo. Isso envolve não só relacionamentos, se eu posso oferecer empregos, que seja bom para os meus funcionários. Se eu tenho uma condição subalterna e eu sou o empregado, de trabalhar para que todo um conjunto funcione bem. Isso é evolução espiritual. Evolução espiritual não é só estar dentro de um templo ou dentro de uma igreja ou dentro de um centro espírita. São as oportunidades que nós abrimos no nosso dia a dia, como é que as pessoas vão participar da nossa vida. Esse é o ponto. E Jesus é a nossa bússola divina de exemplo disso. Quando ele participou com o amigo nas bodas de Canaã, no momento de dificuldade de um amigo, imagine naquela época, faltar vinho numa festa que durava uma semana. Era uma coisa muito vergonhosa. E Jesus vai lá ajudar e ajuda o amigo. Jesus, em várias situações da vida, ele se mostra solidário. Solidário com aqueles que estão caídos no chão, solidários com aqueles que estão coxos, com os doentes. E fica uma pergunta, né? Será que se ele vivesse hoje entre nós, a gente também não faríamos o mesmo que fizemos no passado e não crucificaríamos Jesus? Porque a gente percebe que o bem nesse planeta incomoda muita gente. Essa semana eu fiquei muito chateada ao ver o assédio que se faz em cima do Padre Júlio. Um homem que dá comida aos pobres, que está fazendo brilhantemente o sacerdócio dele. E quanta gente atacando, porque ele está vivenciando o evangelho. Então veja, a nossa sociedade moralmente não evoluiu muito não. Nós só evoluímos tecnologicamente, mas moralmente não está muito distante de Roma. Não está. Infelizmente não. Por isso que Jesus deve ser aquele que é o caminho, a verdade e a vida na nossa vida, para que a gente não incorra no risco de cairmos novamente. Porque quem está encarnado hoje deve saber que essa é a nossa última encarnação num planeta de provas e expiações aqui na Terra. Porque a transformação ela está acontecendo. E se a gente não aprender a fazer o bem, a querer o amor, porque Jesus resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, enquanto a gente não aprender isso, nós vamos também viver no sofrimento. Porque é muito ruim a gente viver desconfiado das pessoas, de Deus, da vida, de tudo. E eu digo mais ainda, o grande problema da humanidade hoje de ansiedade tem as suas raízes aí, na falta de confiança
em Deus, no poder divino que habita dentro de si. Porque em análise, se a gente for pensar muito bem, o que é ansiedade se não medo? E o medo é exatamente o contrário à confiança. Exatamente o contrário. E é por isso que tem muita gente vivendo ansiosa. Por causa do medo. Porque se nós procurássemos buscar em todas as modalidades da nossa vida a companhia de Deus, provavelmente a gente não andaria tão atormentado assim. E olha, é só começar a fazer isso e o tempo vai mostrar o resultado para a gente. A gente faz a nossa parte e tem a parte que é de Deus. Tem a parte que é da vida. Por quê? Porque nós temos um histórico espiritual. Nós temos um histórico. Nós trazemos gravados em nós mesmos as consequências dos nossos próprios atos. Não só dessa encarnação aqui, mas de outras épocas. E porque nós não temos o processo todo na mão, é que Jesus ensinou a dizer: seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, aqui na terra como no céu. Ou seja, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Mas quando nós oramos, quando nós dizemos isso no Pai Nosso, a gente não diz isso de coração. A gente quer que seja feita a nossa vontade. Quantas pessoas falam, não, sim, é muito certa essa frase. Mas, no entanto, dali a pouco ela está contradizendo completamente o que acabou de dizer na frase. E isso é falta de confiança. Agora, para ter confiança, é preciso saber no que se confia. E aí entra a parte que é necessário a gente ter um conhecimento espiritual. A gente ter um conhecimento da nossa origem, do nosso destino. Mas a busca pelo ouro toma a maior parte do tempo das criaturas aqui. E não se tira 1 hora, 2 horas que seja por semana. Nem 35, 40 minutos aqui nesse evangelho. Muitas vezes não se gasta, entre aspas, porque gastar um tempo de uma coisa que será tão necessária. Porque hoje nós vamos dormir, amanhã a gente não sabe se vai estar nesse plano ou não. Então é necessário a gente ter esse conhecimento. Muitas problemáticas de comportamento, de ansiedade, de medo, de depressão, teriam sua solução através do exemplo de Jesus, da confiança que ele depositava e deposita no Pai, no Criador da vida. E se a gente não tem ainda evolução o suficiente para entender Deus, nós temos para compreender Jesus. Por isso ele se fez, esse espírito magnânimo, criou uma personalidade, veio aqui na Terra para fazer com que a gente, que ainda somos crianças, pré-adolescentes espirituais, pudéssemos ter uma ideia do que seria Deus. E ele viveu todos os dias da sua vida demonstrando isso. E a humanidade está passando por uma fase de difícil entendimento, com muitos reajustes a fazer, e o preço está sendo muito alto. Muitas pessoas estão fugindo das modalidades dos reajustes que devem fazer e acabam somente atendendo os convites do mundo,
os convites do mundo das sensações, esquecidos que existe o mundo dos sentimentos, então vivem ainda tal qual animais. E o preço disso vai ser muito caro. Porque enquanto a gente não aprender a desenvolver o amor dentro dos nossos corações, essa roda de samsara kármica vai ficar girando. E Deus é tolerante. Ele espera que cada um de nós tome a decisão de segui-lo. Ele simplesmente espera. Por isso a gente deve seguir o exemplo da confiança de Jesus. É esse o modelador espiritual e físico, né? Que nos dá o exemplo de que ninguém ficará órfão do seu amor, do seu entendimento, do seu cuidado. Como diz Miramês, a força do karma educa e disciplina quem carece desse aprendizado mais enérgico. E nós estamos aqui num planeta de prova e expiações porque nós ainda carecemos desse aprendizado enérgico. Mas que a gente tenha em mente que quando chegar a hora do nosso testemunho, que a gente estiver entregue a nós mesmos, que a gente não se esqueça que tem Deus. Diante de qualquer dor, de qualquer dificuldade, que a gente possa se apegar com Deus, dentro de nós, deixando que Ele possa operar dentro do nosso coração. E a gente vai ver que milagres realmente acontecem e eles partem de dentro da gente. Porque Ele conhece a intenção de cada um de nós e com certeza Ele vai ver e vai atender aquilo que for o mais conveniente para nós. Sempre o melhor. E às vezes o melhor não é o que a gente quer agora. Então vamos ter confiança em Deus. Tudo nessa vida passa. Tudo são aprendizados. Estamos num mundo de coisas impermanentes. Ninguém ficará aqui para semente. Pelo menos nessa personalidade não. Então, vamos procurar aliviar um pouquinho a nossa carga emocional, procurando ter mais confiança em Deus. O Senhor do Universo não iria criar suas criaturas para o sofrimento. Se o sofrimento existe, a gente deve fazer a pergunta: onde é que eu preciso me melhorar? Porque o sofrimento não é o outro, não é o mundo, é dentro. É somente dentro de nós. E se a gente se resolver com a gente mesmo, tudo fica apaziguado do lado de fora. Então, vamos começar a arrumar a nossa casa mental, a nossa casa emocional com a confiança. Que a gente possa sim dizer a Deus que faça a sua vontade. E quando Ele não atender aquilo que a gente quer, que a gente tenha a força da resignação, da aceitação para aceitar as provas que Deus está nos enviando, porque com certeza é para fortalecer o nosso espírito. Tem uma prece que, aliás, tem várias, mas eu vou ler, a gente vai fazer uma prece hoje de submissão e resignação. Para quem quiser ver a coletânea, está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos agradecer a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui juntos, para todos que estão assistindo aqui agora ao vivo, para aqueles que vão assistir depois, que diante das provações da vida, nós possamos fechar os nossos olhos e dizer: meu Deus, soberana é a vossa justiça. Todo sofrimento nesse mundo, portanto, deve ter uma causa justa e a sua utilidade. Aceito a aflição que estou provando, ou que acabo de provar,
como uma expiação para as minhas faltas passadas e uma prova com vistas ao futuro. Bons espíritos que me protegem, dai-me a força de a suportar sem murmurar, ou de lembrar sem queixa. Fazei que eu a encare como uma advertência providencial, que ela enriqueça a minha experiência, que abata o meu orgulho e diminua a minha ambição, a minha tola vaidade e o meu egoísmo, que contribua, enfim, para o meu adiantamento. Que o Senhor possa confortar o coração de cada um de nós. Mais do que o conforto, que Ele possa também iluminar o nosso entendimento. Porque quando o nosso entendimento está claro, o nosso coração aceita. E nós te rogamos as forças necessárias, Jesus, e te pedimos que esteja sempre conosco e que a paz, que a sua paz seja derramada em cada lar aqui representado e a todos aqueles que estão ouvindo ou que ouvirão esse evangelho. Que assim seja. E assim é. E eu espero que esse evangelho tenha aí tocado seu coração, que tenha trazido um pouquinho de alento, de confiança, porque é disso que a gente precisa. Tá bom, minha gente? Muito obrigada pela presença. Semana que vem a gente retorna aqui na segunda-feira às 21 horas. Lembrando que a gente está tentando fechar o grupo do curso Viver Consciente Apometria. Amanhã eu coloco um vídeo aqui no Instagram e aí vocês também podem acessar através do direct para falar comigo, ou então pelo WhatsApp que tem na bio. Vamos ver se a gente consegue aí. Tem algumas pessoas que estão interessadas e a gente está querendo fechar daqui para sábado, no mais tardar no final do mês, que é dia 31. Tá bom? Então tenha aí uma excelente semana, com muito amor, com muito carinho. Eu me despeço pedindo a Jesus que nos abençoe a todos nós. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo no coração. Até lá.